Olá, gente, tudo bem? Dando continuidade à revisão do Tribunal de Justiça de Pernambuco, TJPE, com a banca IBFC, não é? Nós vamos agora discutir alguns pontos importantes, certo? Algumas discussões relevantes em relação a alguns temas da atualidade, tá certo? Não necessariamente nós iremos abordar um tema, não é, que vai ser cobrado aí pelo IBFC, mas nós vamos discutir alguns pontos relevantes, não é, que merecem aí alguns destaques, alguns argumentos interessantes, algumas estratégias que com certeza poderão ajudar vocês, tá certo? O primeiro ponto que eu quero discutir com vocês é em relação à tecnologia. É um ponto bastante relevante, certo? Que o IBFC gosta de fato de cobrar. Tá certo? Em várias provas do IBFC, a banca já mostrou interesse, não é, acerca dos equipamentos tecnológicos, do que isso muda, não é, do que isso pode interferir na vida humana. Então isso é muito interessante, tá certo, gente? A questão de discutir, é óbvio, os pontos positivos e os pontos negativos. Um ponto importante que eu gostaria de chamar, não é, a atenção em relação à tecnologia, ao avanço tecnológico, é que caso caia, não é, algo acerca deste tema, você pode discutir a questão das relações humanas, tá certo? Sem sombra de dúvidas. Isso é um ponto importante e que a banca gosta, não é, de visualizar no texto. Porque de fato a gente percebe que com o avanço da tecnologia, a relação humana de fato vem perdendo o foco. Eu vou citar algo até simples, mas eu acho que você vai entender que é verdade. Não é? Tipo, hoje, por exemplo, pouquíssimas pessoas têm paciência para falar ao telefone. É óbvio que na fala ao telefone, falando ao telefone, nós estamos utilizando também a tecnologia. Mas assim, querendo ou não, ainda há um certo contato ainda, né, em relação à voz e tal. Mas as pessoas nem isso hoje têm mais paciência, né? As pessoas de fato é mensagem. Hoje a gente não tem mais aquela habilidade, aquela paciência de falar, por exemplo, 5 minutos ao telefone. 1 minuto ao telefone parece 2 horas. A nossa ligação hoje vem perdendo de fato essa possibilidade de contato. Hoje a relação humana vem perdendo foco. Não é? Então é um ponto negativo da tecnologia. Não é? Eu discuto sempre também no meu curso a questão da utilização do celular no ambiente de trabalho, que vem interferindo também muito. Hoje pesquisas comprovam, né, a questão do aumento do número de demissão por justa causa devido ao excesso da utilização dos aparelhos tecnológicos. Então isso é um ponto importante também, tá certo? Se você puder ler algo a respeito em relação à tecnologia, é importante, sempre focando na questão das relações humanas, tá certo? Da importância desse resgate da relação humana. Não é parar, é óbvio, de utilizar os equipamentos tecnológicos. Eles servem e muito, facilitam demais a nossa vida, mas é justamente impor limites em algo que vem dificultando as relações humanas, tá certo? Isso aí é um ponto importante em relação à tecnologia. Outro ponto importante que nós discutimos no curso é a questão dos refugiados, não é? A questão, na verdade, o tema foi até o caminho entre a fuga e a xenofobia, não é? Um ponto importante aí, digamos que hoje, não é, a gente visualiza uma das maiores, não é, ou posso falar sem sombra de dúvidas, a maior crise humanitária, não é, já visualizada no mundo. Então a gente percebe aí, por exemplo, a Síria, não é, como um país aí que representa um grande número de pessoas que tendo que fugir, não é, daquele local e tal, por conta de guerras civis, questão de sobrevivência mesmo. Então é importante o aluno dar uma lida acerca deste assunto, tá certo? E principalmente diferenciar a questão da migração do refúgio, que é diferente. Tá certo? Tratar de refugiado é diferente, por exemplo, de achar que alguém que eu vou migrar, eu vou mudar de país porque eu quero conhecer uma nova cultura. Então é diferente isso aí, tá certo, gente? Visualizar essa diferença de migração e refúgio. Então é algo extremamente importante. E é óbvio, sem sombra de dúvidas, independentemente da tua posição. Eu sempre falo para os meus alunos o seguinte: existem alguns temas, né, que eu concordo demais com algumas posições do alunado, né? Concordo demais. Na minha vida e tal, o meu pensamento é só que na hora de dissertar, a gente não pode muitas vezes
querer colocar a nossa ideia nua e crua, tá certo? Eu fiz até um vídeo, uma vez coloquei no Instagram e é verdade. Por exemplo, eu vejo muito quando é algo relacionado à polícia, não é? Quando é algo relacionado à violência e tal. O pessoal defende muito a vida do policial. E é óbvio que, na minha visão, é uma prioridade, não é? Só que muitas vezes o aluno não reconhece, não respeita os direitos humanos. Não é? Tratando, por exemplo, a vida do policial, não é, como algo intocável, que tem que ser, isso aí pode ser debatido, é óbvio, mas ao mesmo tempo relata a ideia de que alguém errou, é um bandido, tem que morrer e tal. Não é? E não é bem desta forma. Principalmente numa dissertação onde a banca, sem sombra de dúvidas, vai perceber que você não respeitou os direitos humanos. John, direitos humanos é para quem é humano e tal. Gente, eu concordo com muita teoria bacana de vocês, mas o importante é, você não quer ser aprovado? Então tenha muito cuidado, tá certo? Não queira escrever aquele pensamento nu e cru, aquele pensamento que não respeita os direitos humanos. Tenha muito cuidado com isso, que sem sombra de dúvidas é algo que é algo que é levado em conta, tá certo? Então não adianta achar que vai escrever aquela redação bem racional e tal e vai tirar 10, porque isso não vai acontecer. Então, em relação aos refugiados, também é importante. John, eu sou contra os refugiados, tem que construir os muros mesmo, porque a gente já não tem emprego e tal. Tenha muito cuidado, tá certo? Alguns pontos é óbvio que merecem ser discutidos, concordo com muitos pontos, não é, em relação à questão dos refugiados, mas também entendo que a gente não pode, de fato, achar que é bicho que está invadido. Não é? São seres humanos que não estão fugindo dos seus países por opção, então merecem sim o espaço, merecem respeito, não é? E é óbvio que o governo tem que fazer alguma coisa para acolher esse pessoal, bem como a população, não é? Então a xenofobia é algo que dói realmente, não é? Não só na teoria, mas na prática. Essas pessoas já migram, não é? Essas pessoas já saem dos seus países. Na verdade, a palavra sair não é até melhor do que migrar. Não é? Essas pessoas já fogem, na verdade, dos seus países. Então é muita dor, é muita luta. Muitos não conseguem ultrapassar as barreiras. Então é interessante, né, que quando chegue a algum local diferente, essas pessoas não sejam tratadas como na maioria das vezes são. Então, de fato, tem que atender os direitos humanos, tem que dar uma lida nisso aí, porque caso caia algo parecido, você tenha conteúdo para colocar, tá certo? Outro ponto importante que a gente vem discutindo também no curso é a questão de como o cidadão pode monitorar dados e gastos do governo. Isso é um ponto importante, tá certo? É algo que vem sendo aí bastante discutido, apesar do pouco conhecimento. John, como assim pouco conhecimento? Quando eu abordei esse tema, como o cidadão pode monitorar dados e gastos do governo, muitos alunos não fizeram leitura acerca do tema e falaram da internet. Que a internet é um meio importante e tal, hoje a gente tem acesso, mas como a gente tem acesso? Então é interessante que o aluno conheça os portais de transparência, conheça a lei de acesso à informação. Então o aluno que cita, por exemplo, a lei de acesso à informação, que cita os portais de transparência, denota que o aluno tem um conhecimento de causa. É diferente daquele aluno generalista, que diz a internet é um ótimo meio para conferir dados e gastos do governo, mas através de quê? Ligar a internet e como é que eu pesquiso isso aí? Existe algum portal facilitador? Então isso aí é interessante, citar os portais de transparência, a lei de acesso à informação e uma intervenção para um tema como este, sem sombra de dúvidas, é a questão da divulgação desses meios. Então, na verdade, existe, John, os portais de transparência? Existe. Hoje o cidadão ele pode monitorar grande parte de dados e gastos do governo sem sombra de dúvidas. É uma lei, Hoje existe a lei de acesso à informação. Qualquer cidadão pode ter acesso a essas informações. É óbvio que tem algumas restrições, mas grande parte desses dados e gastos do governo hoje o cidadão pode monitorar. Agora é óbvio que a divulgação desses portais é que é de fato algo bastante reduzido. Pouquíssimas pessoas sabem como acessar. É óbvio que existe a falta de interesse. Hoje o cidadão meio que já não tinha e hoje perdeu de vez
não é? Cuidado para não generalizar, eu estou até generalizando, mas assim, grande parte, não é, das pessoas meio que não tem interesse, não é, em pesquisar dados e gastos de governo. Então existe o desinteresse? Existe. É um ponto importante para uma intervenção. O resgate, não é, na verdade, a existência desse interesse. Isso é bastante importante. E é óbvio a divulgação desses portais. Não é? Hoje é interessante essa divulgação. É interessante que o cidadão saiba como pesquisar, como monitorar os dados e gastos do governo. Então, na verdade, uma campanha publicitária acerca, não é, da divulgação desses portais seria algo extremamente importante, tá certo? Outro ponto importante que a gente vem discutindo e vem ganhando uma repercussão gigante, não é? Não só no Nordeste, mas no Brasil, no mundo como um todo, é a questão, gente, do papel da escola na formação política dos alunos. Às vezes não necessariamente tem que ser este tema para a gente encaixar algo e tal. É interessante a gente discutir alguns pontos importantes porque abre a mente, não é, da gente. Então, olha só, John, quando você colocou este tema, né, qual o papel da escola na formação política dos alunos? Como foi o retorno, não é, desses alunos? Os argumentos traçados foram suficientes? Gente, muitas pessoas não tinham lido acerca do tema, e aí, quem não leu, é um único argumento. A escola é importante, é na escola onde os primeiros passos, a consciência é meio que criada, a questão da formação e tal. Então a escola é importantíssima e tal. Só que seria interessante inserir um argumento que denotasse que o aluno tinha um maior conhecimento de causa acerca do assunto. Muitas pessoas não fizeram leitura ainda, mas existe um projeto, né, vigorando aí há algum tempo e recentemente veio de fato à tona, que é um projeto chamado Escola Sem Partido. Que é um projeto, gente, meio que limita o que o professor pode ou não discutir em sala de aula. Por um lado, nós temos um grupo de pensadores que defendem de fato esta ideia, não é, de que o professor tem que limitar o que pode discutir em sala de aula, uma vez que eles argumentam que escola não deve ser palanque, não é? Em que o professor ele não pode tentar influenciar e fazer com que o alunado levante a mesma bandeira ou levante a bandeira que o professor queira, não é? Que seja representada e tal. Então existe sim esse lado, que é um ponto discutível, mas em contrapartida bate de frente com um grupo de professores, de pensadores que entendem que esta ação de limitar o que o professor pode ou não falar em sala de aula, não é? Isso aí fere o princípio da liberdade de expressão. Então, na verdade, são duas linhas. Então, o alunado que consegue inserir nos parágrafos de desenvolvimento esses dois pensamentos e, no fim, consegue fazer uma intervenção, isso aí, com certeza, um aluno desse sai na frente. Porque ele vai fugir daquela generalização. A escola é importante para formar o cidadão, a ideia política e tal. Denota que o aluno tem conhecimento de causa. De repente, quando ele cita, por exemplo, esse projeto Escola Sem Partido, não é? E consegue, na redação, citar essas duas linhas de pensamento. Não é? A questão da escola não ser um palanque, não é? De haver um limite do que o professor pode ou não discutir, e do outro lado, essa questão da liberdade de expressão. Será que isso vai ferir a liberdade de expressão? Será que é correto, será que é comum limitar, expor o que o professor pode ou não discutir em sala de aula? E se isso não for permitido, será que o professor pode mesmo chegar e fazer, não é, campanha, por exemplo, dentro de sala? Então é uma discussão que merece um destaque sem sombra de dúvidas, tá certo? Outro ponto, gente, que a gente sempre discute, não é? Eu acho que a gente consegue inserir o tema que eu vou citar agora em vários outros e não necessariamente mídia. Tem que cair mídia e tal. Mas discutir, gente, a questão da mídia é um ponto importante, né? Hoje a gente vê que quando cai, por exemplo, algo relacionado à mídia, acho que 90 alunos, certo? A cada 100, denotam a ideia de que a mídia não presta. Então, realmente existe esse pensamento generalizado, é como se a solução fosse acabar com a mídia. E não é bem assim. A gente sabe do avanço, da responsabilidade e da importância na mídia, não só na sua cidade, no seu estado, não é, no seu país, como no mundo. Então, a mídia tem sim a sua importância.
John, tem os seus malefícios? Tem. Agora, um ponto importante que eu sempre comento com os meus alunos é que quando cai algo relacionado à mídia, 90% dos alunos, ou até mais, sempre denotam a ideia de que a mídia influencia a população. John, isso é importante? É. Mas é interessante que o aluno também lembre que a sociedade, a população também influencia a mídia. A gente sabe que sim. Eu até discuti já este tópico em uma outra aula minha, onde eu citei, por exemplo, que em outros países, não é, no intervalo de meio-dia, por exemplo, no intervalo do almoço, não é, os programas são mais voltados, né, à ideia de economia, não é, a questão de literatura. Tentaram fazer isso no Brasil e a audiência de determinados programas, não é, caiu de 30 pontos para 2,5 pontos. Não é? Então a gente percebe, na verdade, que querendo ou não, a sociedade influencia a mídia também. Existe muito dessa ideia da mídia tentar passar o que a população quer ver. Hoje, por exemplo, no intervalo de meio-dia, a gente só vê sangue na TV. Não é? Praticamente é só denotando, demonstrando todas as tragédias ocorridas durante o dia e tem muito telespectador para isso aí. Né? A gente percebe que as pessoas hoje são vidradas. Ah, fulano morreu, ciclano foi estuprado, isso no intervalo de meio-dia. É muita gente almoçando e vendo sangue e achando tudo normal. Então, de fato, existe sim essa questão da influência das pessoas em relação à mídia também. Então, é uma estratégia bacana e interessante para inserir um tema como esse. Tá bom, gente? E para a gente finalizar aí essa parte de temas, eu vou discutir rapidamente a questão da violência como um todo, né? A questão, por exemplo, da crise carcerária. Gente, eu corrijo redação há 11 anos, né? E quando a gente pega, por exemplo, um tema como esse de crise carcerária, de violência, a gente vê muitos argumentos bons, porém eu sempre discuto a questão e vou insistir nessa questão dos direitos humanos. Tá certo, gente? Hoje a gente percebe que o alunado ele tem um dedo, não é, muito direto para a questão do apontamento, para a questão dos problemas, não é, que cercam a questão, por exemplo, da violência hoje no país. E é muito interessante o alunado ter uma visão que respeite os direitos humanos. Hoje, de fato, a gente vive uma problemática gigante que é essa questão da crise carcerária. Não é? E o que é que acontece, gente? Se não é, o alunado não tiver uma visão de ressocialização, de fato, a gente não consegue resolver o problema. Não é? Hoje eu vejo muitos argumentos e até na fala, não é? As pessoas de fato acham comum, não é, alguns presídios que nós temos hoje no país em que os presos convivem, não é, com ratos, a água, não é, que é ingerida, disputada por baratas, não é, por ratos. Eu vi uma reportagem recentemente, há uns 2 meses, onde mostrava isso aí. Tiraram, por exemplo, a tampa, não é, do local em que essas pessoas consumiam a água, da água, na verdade, em que essas pessoas consumiam, e saiu muita barata, muito rato. E no outro dia eu vi muita gente comentando, eu acho pouco, essa galera quer o quê? Água mineral filtrada? Não é? E tem muito disso aí. Essa galera quer o quê? Quer almofada, quer cama com travesseiro, com pena de ganso e tal. Existem muitas indiretas e tal. E assim, gente, eu concordo com muita coisa, não é? Um ponto, por exemplo, isso não é nem para redação em si, mas assim, no dia a dia para a gente discutir. Eu acredito, na verdade, que um ponto importante que poderia ser tratado, levado a sério, é a questão do trabalho, né? Essas pessoas, eu acho que realmente deveriam ser inseridas num ambiente trabalhístico, né? Onde eles precisavam desenvolver algum papel trabalhista, né? Até para poder se manter, que a gente sabe que o custo é gigante. Mas assim, eu vejo, por exemplo, muitas pessoas, né, criticando, comemorando essa vida miserável dessas pessoas naquele cárcere privado e achando interessante, e achando que essas pessoas têm que viver nessa situação mesmo. Agora, o que eu acho interessante é que, por exemplo, alguém que acha perfeito essa situação precária do sistema carcerário, não é? Alguém que defende a ideia de que alguém foi preso, então ele tem que viver com rato, com barata, ele não precisa comer, ele tem que sofrer manhã, tarde e noite. Essas pessoas, elas não queriam ter este detento, quando solto, como seu vizinho. Já pararam para pensar nisso? Não é verdade? Até porque estas mesmas pessoas que acusam, por exemplo, tem que morrer, tem que não sei o quê. Se um dia encontrar com uma pessoa dessa, essa pessoa dizer, já matei 3, mas saí da cadeia, essa pessoa é a primeira morrer de medo.
não é? E depois dizer, que interessante, mas as pessoas mudam, porque quando a gente bate, não é, de frente com essa questão do detento realmente, da oportunidade que ele tem quando ele é solto, a gente sabe que isso muda. A nossa visão enquanto ele está preso é uma, não é? Tem que morrer, tem que sofrer, mas ninguém quer ter este detento quando solto como seu vizinho. Então a gente tem que pensar nisso aí, a gente tem que pensar nessa questão da ressocialização, da necessidade da ressocialização. E um ponto importante, gente, que a gente precisa discutir é a questão da superlotação, não é? Porque hoje, de fato, a gente vive num país que pune. A gente vive num país que está preparado para punir. João, então tu acha que uma pessoa tem que matar e roubar e ficar solta? Não. O que eu acho é que tem que haver um investimento a longo prazo, que sem sombra de dúvidas é na educação. A gente tem que pensar hoje como governo, não é? A gente tem que pensar em alguma política que diminua o índice de criminalidade, que diminua o índice de violência. Porque se a gente insistir na ideia apenas de punição, a gente nunca vai resolver a questão da crise carcerária, a questão da superlotação. E hoje a gente vive num país que só quer investir a curto prazo, quer investir hoje para amanhã poder divulgar e ganhar votos. Infelizmente é assim. O investimento a longo prazo no Brasil é imperceptível. A gente sabe que os políticos não querem, os governantes, o Estado não quer investir em algo hoje, não é, para ver algum resultado daqui a 20 anos, e principalmente quando se trata de educação. Não é? Então a gente sabe que falta isso aí, falta maiores investimentos, não é, na educação, na prevenção. A gente precisa prevenir para não punir. Então, cair algo relacionado à violência, crise carcerária, é interessante, sem sombra de dúvidas, lembrar dessa questão do respeito aos direitos humanos, do necessário investimento a longo prazo, certo, gente? Isso aí é um ponto importante. Então, olha só, é óbvio que eu não poderia deixar de falar do nosso curso, né? Nós temos um curso online de português e redação. Você pode acessar o nosso Instagram, não é? Você vai receber mais de 1000 dicas de português e redação para concursos vestibulares. O nosso Instagram é @portuguescomjohn e você ainda pode fazer uma excelente revisão, né? Aí ver as últimas dicas, a visualizar todos os critérios de correção no nosso curso online. É um curso prático, não é um curso longo, porque eu sempre comento que redação não é teoria, redação é prática. Mas é interessante visualizar aí os critérios, não é? Você pode ainda adquirir o nosso curso. Nosso curso de português e redação hoje está custando R$ 242. E eu vou liberar uma promoção até este sábado agora, tá certo? Hoje é dia 12, não é? Então, até o dia 15 aí eu vou liberar para vocês, tá certo? Na verdade, até o dia 14, até sábado, eu vou liberar um super desconto. Nosso curso fica por R$ 121. Tem como você fazer uma excelente revisão aí pro TJ, tá certo? Tanto na parte de português quanto na parte de redação. Caso você já queira conhecer mais sobre o curso, você pode entrar em contato conosco através do nosso WhatsApp, que é 081 98913 4560, e eu vou disponibilizar também lá no portal algumas redações de nota 10, porque é interessante você fazer uma leitura e perceber, não é, como deve fazer para atingir a nota máxima na redação. Meu nome é Johnson Albuquerque, sou professor de português, redação e literatura há 11 anos. Foi um prazer estar com vocês aí na revisão e eu já adianto que estou na torcida, tá certo, gente? Por vocês em relação ao Tribunal de Justiça de Pernambuco, é manter a calma agora. Não adianta querer aprender tudo no último dia, não adianta se achar inferior, não é, em relação a todos os candidatos. Se você fez sua parte, agora é hora de relaxar um pouquinho, tá certo? Visualizar as últimas dicas, mas sem pressão, porque isso não vai ajudar você no dia da prova, certo? Chegar no dia da prova com aquela responsabilidade, eu tenho que passar, eu tenho que tirar nota 10, eu tenho que ser o melhor, o que é que a minha família vai achar de mim e tal, isso não vai ajudar. É relaxar, certo? Se você fez sua parte, vai dar certo. É entregar na mão de Deus e fazer uma prova, é óbvio, com paciência, tá certo? Tendo cuidado aí, principalmente
nas provas que exigem aí uma interpretação bacana. É como eu sempre comento, por exemplo, na parte de português, você precisa ter atenção. Português é atenção. Muita gente quer responder português, você da última prova, responder em 5, 10 minutos, não vai conseguir. Então, português é parar, é entender direitinho o que a questão está pedindo. Uma dica bacana para o IBFC... Desculpas. Uma dica importante do IBFC é que o IBFC não gosta de enrolar. Sabe? Não é aquela banca que vai colocar uma questão, seja de direito, de português, muito enrolada, que o aluno muitas vezes não sabe nem o que a banca está pedindo. Não. É uma banca direta, é uma banca objetiva, você tem condições de fazer uma excelente prova. Eu estou na torcida por vocês. Um abraço e até mais.